Olá, meu amigo da TV Novo Tempo, você da internet. É bom estarmos juntos de novo para estudarmos a Bíblia Sagrada no programa Reavivados por Sua Palavra. Cada vez que abrimos a Bíblia, cada vez que abrimos a Sagrada Escritura, nós estamos em contato com o próprio Deus, porque a Bíblia é a carta de Deus falando ao nosso coração. Quero aproveitar para lembrá-lo de orar também. Cada manhã, cedinho, levante-se um pouquinho mais cedo, passa tempo de joelhos, orando ao Senhor, lendo a Bíblia e estudando também as lições da Bíblia. Nós podemos oferecer para você um guia de estudo bíblico, para você conhecer mais a Palavra de Deus. Ou você pode estudar a lição da Escola Sabatina, Lições da Bíblia, que você pode estudar, são guias de estudo da Bíblia, de temas que estão na Bíblia. O que você não pode ficar é sem estudar a Palavra de Deus. Deus nos chama cada manhã para ter um encontro conosco em sua câmara de audiência. Nós, se respondermos afirmativamente, se vamos ao encontro do Senhor, seremos abençoados. Bem, vamos orar então? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua bênção diária e agora pedimos a bênção da sabedoria para ouvir a Tua voz e compreender a Bíblia. Em nome de Jesus, amém. Hoje estamos em Ezequiel capítulo 37, ele trata de uma mensagem que Deus deu a Ezequiel, apresenta um quadro da ressurreição de ossos secos. Ele revive a esperança de Israel, fala sobre a junção de dois pedaços de madeira, mostra a incorporação de Israel a Judá e também as promessas do reino do Messias. Vamos ler desde o versículo 1 até o 14. A Bíblia diz: Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos, na superfície estavam sequíssimos. Então ele me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E eu respondi: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza estes ossos. E disse-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim o Senhor Deus a esses ossos, assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. Mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, e era um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são todos da casa de Israel. Eis que, dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e estamos todos exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos receberei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz isso, diz o Senhor. Bem, imagine a cena, amigos. Que cena! O profeta é chamado para pregar para um vale cheio de ossos. Se você visse uma pessoa falando sozinha ou falando para o espelho, talvez você acharia engraçado, mas entenderia que ela devia, de repente, estar ensaiando algo ou falando com ela mesma. Mas se você visse alguém pregando para um monte de ossos secos e dando uma mensagem para eles: ossos secos, ouçam o que diz o Senhor, o que você pensaria dessa pessoa? Nessa visão dos ossos secos, Deus apresenta novamente o método e os meios pelos quais Ele irá restaurar e reconstituir a nação de Israel na terra. A visão ilustra a bênção
e a segurança prometidas na aliança, bênçãos de paz, por exemplo. Nos versículos 1 a 6, o Senhor apresenta a visão e instrui o profeta. Nos versículos 7 a 10, Ezequiel interage com a visão. E nos versículos 11 a 14, Deus interpreta a visão. Bem, no verso 1 e 2, esse texto ele remete às experiências passadas de Ezequiel em suas visões. O texto, lembrando, diz: sobre mim veio a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Embora as palavras visões não constem nesses versículos aqui, elas remetem a uma experiência que Ezequiel teve. Esses ossos representam não apenas a morte, mas o estado deplorável do povo, porque o fato de cadáveres, nesse caso já ossos, serem deixados ao relento era um ato indecente de acordo com os costumes judaicos. Deixar cadáveres expostos sem serem enterrados até que os ossos ficassem à mostra era uma ideia inconcebível. Representavam, portanto, a terrível situação de um povo que estava longe de Deus. E é interessante que no versículo 3 há uma pergunta: poderão esses ossos reviver? A maioria de nós, quem sabe, responderia: não podem. Mas Ezequiel, que confiava no poder de Deus, Criador de todas as coisas, doador de vida a todo o que nele crê, Ezequiel responde de uma maneira diferente. Ele diz: tu o sabes. O profeta baseava sua fé completamente no Deus vivo. Normalmente, qualquer pessoa diria não a essa pergunta. Mas Ezequiel não limitava o Senhor. Ele sabia que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, poderia dar vida àqueles ossos. Então, no verso 4 aparece a ordem: profetiza aos ossos. As profecias de Ezequiel muitas vezes haviam sido proclamadas às pessoas tão surdas como aqueles velhos ossos secos. Ezequiel entende que os ossos secos, que os ossos sem vida, representam as pessoas que fazem parte do povo de Deus, que não davam ouvidos à mensagem do Senhor, mas que pela palavra podiam ser transformadas. No verso 5 nós lemos: eis que farei entrar neles o Espírito e vivereis. É o Espírito Santo quem dá vida, quem reaviva e quem transforma, tanto fisicamente como espiritualmente. A palavra traduzida como Espírito aparece em outros trechos como vento, fôlego. O Espírito enviado por Deus aos corpos sem vida simboliza o Espírito Santo, que traz renovação, regeneração e renascimento. Uma igreja morta, uma igreja de ossos secos, é aquela que não consegue ver nada além de problemas, política, fofocas, críticas, falta de perdão em seu meio. Uma igreja de ossos secos é um povo que não possui reavivamento diário, que não está cheio do Espírito Santo, que não cresce no relacionamento com Cristo, que não estuda a Bíblia, que não ora, que não tem o culto familiar nas famílias, que não memoriza as Escrituras, que é uma igreja desunida. Sabe, amigos, precisamos buscar o poder do Espírito Santo. Ossos secos representam um povo que se esquece de que o poder vem somente através da comunhão com Cristo e que o Espírito Santo precisa ser buscado diariamente. É esse Espírito que vivifica. No verso 6, nós lemos que Deus poria carne nesses cadáveres e diz assim: porém em vós o Espírito e vivereis. Esse trecho não fala a respeito da ressurreição da morte física, mas do renascimento da morte espiritual, trazido pelo poder divino. O Salmo 87, por exemplo, é um texto das Escrituras hebraicas que fala desse renascimento espiritual. A ideia aqui implica nas palavras de Jesus a Nicodemos, em João 3, 1 a 16. Ele era aquele indivíduo que deveria ser conhecido e compreendido, deveria ter conhecido e compreendido o conceito de um segundo nascimento. O versículo 7 e 8 mostra então os ossos se juntando, forte ruído, em seguida o juntamento dos ossos com uma nova carne. Deve ter sido uma experiência emocionante para o profeta. Fantástico.
Essa era uma ilustração profética do renascimento de Israel. Mas o texto diz que os corpos se formaram, mas ainda não havia vida neles. Veja o que diz a Bíblia, no versículo 8, diz assim: havia tendões sobre eles, cresceram as carnes, se estendeu a pele, mas não havia neles o espírito. Aí vem o verso 9. Então ele disse: profetiza ao Filho do Homem. Assim diz o Senhor: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre os mortos para que vivam. Primeiramente, o profeta descreve os ossos se unindo, os nervos, músculos, órgãos, carnes, pele, cobrindo a estrutura esquelética. Agora, a forma, a estrutura, só que só tem isso. Até Deus soprar no corpo recém-formado e colocá-lo em pé, não há poder. Sem o fôlego de Deus, a estrutura é apenas uma forma, é um esqueleto seco. Representa um povo que está sem direção, sem vida, que esqueceu a razão de viver. A força do Evangelho foi esquecida. Eles têm a forma, têm a estrutura, têm um sistema de esqueletos, mas isso tem pouco valor, porque eles não têm o poder do Espírito. Sabe, o vocábulo hebraico traduzido aqui como Espírito é o mesmo que às vezes aparece como vento. Então, um grande exército aparece aí no versículo 10, mas sem vida. Precisa do Espírito, é o Espírito que vivifica, é o Espírito que transforma, é o Espírito que muda a maneira de viver, é Ele que dá força, é Ele que dá coragem, é Ele que dá sabedoria, é Ele que dá ânimo. O exército estava de pé, simbolizando aqui um exército do povo de Deus. Um exército cheio do Espírito faria proezas. Por isso, nesta manhã, nós temos aqui uma mensagem do Senhor. Nada faremos, seremos ossos secos, se não tivermos o Espírito. Que eu e você possamos buscá-lo, portanto, cada dia, para sermos reavivados por Ele. Vamos fazer isso agora? Querido Pai, precisamos do Teu poder para sermos reavivados, do Teu poder para sermos transformados, do Teu poder para sermos vivificados e ressuscitados espiritualmente a cada dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Seja vivificado pelo Espírito Santo e pela sua palavra. Deus te abençoe.